Olá pessoal, bem-vindos de volta. A gente vai agora dar continuidade à questão número 11. Na questão número 11, nós temos aqui que nós temos que fazer a derivação desses itens. A gente vai começar agora pelo item A, tá bom? Só tô pro... Só estou procurando a lista aqui para mim poder olhar tanto numa tela como na outra, tá pessoal? Para não ficar tendo que ficar voltando. Temos o item A aqui, que ele é formado pela função f de x igual a cosseno de logaritmo natural de x, tá bom? Neste caso aqui, o que a gente vai fazer, né? A gente vai utilizar a regra da cadeia, tá? O que a regra da cadeia fala, né? A regra da cadeia ela é assim: se eu tenho uma função f de x e ela é formada por um h de g de x, a derivada dessa nossa função f de x é igual a derivada dessa h de g de x vezes a derivada da g de x, tá bom? É basicamente a função que está dentro vezes a derivada da função que está dentro vezes a derivada da função que está fora. Neste caso aqui, a gente vai ter o seguinte: vamos ter que a nossa g de x, nesse caso, ela vai ser justamente o logaritmo natural de x. E a nossa h de g de x, ela vai ser toda essa cosseno de g de x, tá bom? Toda essa daqui. E agora, para a gente poder calcular isso daqui, né, da nossa f, o que a gente precisa? A gente precisa da derivada da g de x. A derivada da g de x, derivada do logaritmo natural, é 1 sobre x, tá bom? Somente isso, 1 sobre x. A derivada agora da nossa h de g de x, a gente vai tratar o g de x como uma variável qualquer, nós vamos ter, ali é o cosseno, então a derivada é o menos seno de g de x. Mas só que quem é o nosso g de x, né? O nosso g de x é o logaritmo natural, então a gente substitui aqui, ó, logaritmo natural de x, tá? Aí, terminado essa parte, nós voltamos lá para a nossa derivada na nossa função, que nada mais é do que a derivada da h de g de x vezes a derivada da g de x. Aí a derivada da nossa f de x é igual a derivada menos seno de logaritmo natural de x vezes 1 sobre x. Isso nada mais é do que menos seno do logaritmo natural de x sobre x. Essa é a resposta desse item. Tá? Agora a gente vai para o item B. Vamos colocar aqui agora na próxima página. O item B. O item B dessa questão é: item B é y igual a logaritmo na base 5 de x vezes e elevado a x. Neste caso aqui a gente tem o y e o y é formado por duas outras. Uma coisa que vocês têm que lembrar é, se eu tenho uma função f de x igual ao logaritmo de b de x, a derivada disso daqui é igual a 1 sobre o x vezes 1 sobre o logaritmo natural da base. Tá? Essa daqui é a regrinha de derivação, que vocês têm que saber. Sabendo disso, e agora observando que a gente tem duas funções, tem uma função aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma g de x, que é a função que está dentro, que é x vezes e elevado a x. E nós vamos chamar um h de g de x igual à função que está fora. Logaritmo de 5 na base x vezes e elevado a x. Tá bom? Não, epa, aqui não. Aqui é g de x. Eu me confundi. Tá bom? Agora a gente tem que calcular a derivada da g de x. A derivada da g de x, a gente percebe que ela é um produto. Sendo um produto, ela tem que obedecer à regra de derivação do produto. Então aqui no caso, é a derivada da primeira, que é x, vezes e elevado a x, que é a segunda, mais a derivada de e elevado a x vezes a primeira.
Calculando aqui a derivada de x é 1. 1 vezes e elevado a x é elevado a x. Mais derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vezes o x aqui. Pronto. Essa daqui é uma derivada. Eu querendo colocar o EX em evidência, a gente vai ter 1 mais x aqui. Tá bom? Essa é a nossa derivada de g. E a derivada de h, né? Nossa derivada de h, no caso, eu até tinha errado aqui, ó. H de x. A derivada dessa nossa g de x é o seguinte, a gente vai tratar como se fosse essa g de x como se fosse uma variável normal. Então aqui a gente vai ter 1 sobre g de x vezes 1 sobre o logaritmo natural da base. Qual é a base? A base é o 5. Então aqui nós vamos ter 1 sobre, quem é o nosso g de x? Né? Nosso g de x é x vezes e elevado a x, vezes 1 sobre o logaritmo natural de 5. Neste caso aqui nós temos 1 sobre e elevado a x vezes o logaritmo natural de 5. Tá? Voltando lá para a nossa função, nós vamos ter que derivada de y é derivada de h de g de x vezes a derivada de g de x. Derivada de h de x, né? No caso, a gente descobriu que é 1 sobre e elevado a x vezes o logaritmo natural de 5. Vezes a derivada de g de x é e elevado a x vezes 1 mais x. Esse e de x corta com esse cara aqui, aí no final nós vamos ter a derivada de y é igual a 1 mais x sobre x vezes logaritmo natural de 5. Tá bom? Esse daqui é o resultado do item B. Agora vamos para o item C, né? Item C. 2 pontos aqui. Nós temos a função f de x igual a seno de x vezes logaritmo natural de 5 vezes x. Aqui. Neste caso, nós podemos perceber que essa f de x é formada por um produto entre outras duas funções. Vou chamar essas duas outras funções de g e de h, tá bom? Então, nesse caso aqui, de g e de h. Então, a nossa g de x, quem é? Nossa g de x é o seno de x. E a nossa h de x é igual ao logaritmo natural de 5x. Tá bom? Aí, para calcular aqui a derivada da f, nós vamos precisar de algumas coisas. Vou voltar aqui, derivada da f de x se ela é formada por g de x vezes h de x, aqui temos um produto, então a gente tem que aplicar a regra do produto. A regra do produto diz o seguinte: derivada da primeira, que é g de x, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira. Tá bom? Então, neste caso, a gente precisa da derivada da g de x e a derivada de h. A derivada da g de x, como ela ali é o seno, a derivada é o cosseno. Então, fica cosseno de x. E a derivada de h, né? De h de x. A gente percebe que ela é formada por outras duas funções, né? Ela é formada por uma função m e de uma n de x. Ó. Ela é formada basicamente dessa forma. Aonde? Vou colocar com laranja aqui. Onde a nossa m de n de x é igual ao logaritmo natural de n de x. Tá bom? E a nossa n de x é igual a 5x. Para calcular essa derivada aqui, o que ela vai ter, né? Essa daqui vai ser... não, na verdade eu errei aqui, só aqui. Aqui é o h, tá? Aí a derivada dela, do h, a derivada do h de x é igual a derivada de m de n de x vezes a derivada de n de x. Ok? Pronto, então eu preciso das derivadas aqui. Então eu vou calcular a derivada de cada uma delas. Derivada de n de x, né? Derivada da n de x é igual a 5, né? Pega 1 vezes 5, 5. Subtrai 1, fica 0, e x elevado a 0 dá 1, dá o 5 aqui. Agora a gente vem para a derivada da m de n de x. A derivada do logaritmo
normal é igual a 1 sobre essa variável aqui. Então, 1 sobre n de x. E quem é o nosso n de x? O nosso n de x é o 5x. Então, fica 1 sobre o n de x. Então, para calcular a nossa h, a derivada da nossa h de x é igual a derivada de m de x, que é 1 sobre 5x, vezes a derivada de n de x, que é igual a 5. Então, isso daqui dá 5, corta esse com esse, nós vamos ficar apenas com 1 sobre x. Tendo isso em mãos, a gente volta lá para a nossa f, né? A nossa f, o que é? Nossa f é derivada de g, né? Se eu não me engano, derivada de g é derivada de g, que é cosseno de x, vezes a h de x. H de x é quanto? Logaritmo natural de 5x. Mais a derivada dessa h, né, que nós temos aqui, que é 1 sobre x, vezes a primeira, que é seno de x. Então aqui a derivada, só reorganizando aqui, é igual a cosseno de x vezes logaritmo natural de 5x mais seno de x sobre x. Tá bom? Essa daqui é a derivada que a gente estava procurando. Dando continuidade, nós temos agora, na outra página, o item. Nós vamos para o item D. O item D é y igual a logaritmo na base 2 de e elevado a menos x vezes o cosseno de π x. Eu acho que esses dois aqui são dentro aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que a nossa y é formada por um h de g de x. Né? Por quê? Porque tem uma coisa aqui dentro. Então, para calcular a derivada dela, a gente vai precisar do seguinte: a gente vai precisar da derivada da h de g de x vezes a derivada da g de x. Mas só que quem é a nossa g de x? Né? A nossa g de x é o que está ali dentro. Então, é e elevado a menos x vezes o cosseno de π vezes o x. Tá bom? Agora, a derivada da nossa h de g de x, né? Quem é a nossa h de g de x? Nossa h de g de x é logaritmo na base 2 da nossa g de x. Tá para calcular a nossa y, nós precisamos das derivadas de cada uma delas. Vamos ter que calcular a derivada da g de x. A derivada da g de x, a gente percebe que ela é formada essa nossa g de x, vou colocar aqui em laranja. Essa nossa g de x ela é formada por outras duas funções do produto de outras duas funções, que eu vou chamar de m de x e n de x. Aonde o nosso m de x é igual a e elevado a menos x e a nossa n de x é igual a cosseno de π vezes o x. Tá bom? Para calcular essa derivada, a derivada da g, ela é formada pelo quê? Derivada da m de x vezes a n de x mais a derivada da n de x vezes a m de x. Tá bom? Ela é um pouco longa essa questão. Então vamos calcular aqui a derivada. A derivada da nossa m de x, a gente percebe que a nossa m de x ela é formada por outras duas funções, né? Que eu vou chamar de a de b de x. Tá bom? Aonde o quê? Vou trocar aqui para amarelo, onde a nossa a de b de x é igual a e elevado a menos x. E a nossa b de x, não, a elevado a b de x aqui. Tá bom? E elevado a b de x. E a nossa b de x é igual a e elevado, não, a menos x, né? No caso aqui. E para calcular essa derivada dessa m, a derivada da m de x é igual a derivada de a de b de x vezes a derivada de b de x. Tá bom? E agora a gente vem para calcular essas duas, né? A derivada de b, ó, derivada da de b. Aqui nós temos só o menos 1. Derivada da de cima é justamente a
a derivada de a de b de x, como é uma exponencial, é igualmente a que estava antes. Então é elevado, mas quem é o nosso b? Menos x aqui. Então a nossa derivada da nossa m, a derivada da nossa m de x é igual. A derivada aqui que a gente encontrou é elevado a menos x vezes menos 1. Que em outras palavras é menos elevado a menos x. Tá bom? Calculamos aqui a derivada de m. Agora precisamos da derivada da n. Tá? Percebemos também que a n ela é formada pelo seguinte. A n de x ela é formada por duas funções, que eu vou chamar também por a e por b de x. Tá bom? Onde a gente tem que a nossa b de x ela é igual a π vezes o x e a nossa a b de x é igual ao cosseno da b de x. Calculando aqui a derivada, né, sempre lembrando que é a regra da cadeia, a derivada da b de x é igual a π. E a derivada da nossa a b de x, como ali é o cosseno, a gente é menos o seno da b de x. Mas quem é o b de x, né? Nosso b de x é π vezes r. Não, π vezes x, né, no caso, perdão. Menos seno de π vezes o x. Então temos aqui a derivada. E para calcular a derivada da nossa n, era para eu ter escolhido outra cor aqui pro. Deixa eu colocar aqui só de amarelo. Tá bom? Olha, meio feio. Essa parte aqui de amarelo vai servir justamente para a gente poder calcular essa nossa n de x aqui. Que nada mais é do que a derivada de a de b de x vezes a derivada de b de x. Tá bom? A derivada de n de x é igual a derivada de a de b de x é menos seno de π vezes o x, vezes a derivada de b de x, que é π. Tá bom? Essa daqui é a derivada que a gente estava procurando. Então, tendo a derivada da m e da n, a gente consegue calcular agora a derivada da nossa g de x. Espera aí, deixa eu ver aqui. Então a gente tem ali... dá para calcular agora. Aí, calculando aqui a derivada da nossa g de x, a gente percebe que ela é igual a... Deixa eu voltar aqui na fórmula. A derivada da m de x, a derivada da m de x ali deu quanto? Deu menos e elevado a menos x, vezes a nossa n de x, né? O que é a nossa n de x? A nossa n de x é cosseno de π vezes o x. Cosseno de π vezes o x. Mais a derivada de n. A derivada de n que a gente encontrou é menos, então aqui não é mais, é menos seno de π vezes o x vezes π, isso tudo vezes a nossa m, né? Que é a nossa m? Nossa m é e elevado a menos x. E elevado a menos x. Essa daqui é a derivada de g, né? Vamos ver se a gente consegue organizar aqui. Tem como a gente organizar. Então, a derivada da g de x é igual. Coloco o e elevado a menos x em evidência. A gente vai ter menos cosseno de π vezes o x, que é esse menos aqui que eu tirei, tá, da jogada, menos o seno de π vezes o x vezes π. Tá bom? Pronto, é organizado. Só que a derivada que a gente está procurando é a derivada de h, né? A derivada ali de h, no caso, agora, a derivada de h de g de x é igual a... Como nós temos um log, né? A gente tem ali um log de 2, isso daqui é 1 sobre a g de x vezes 1 sobre o logaritmo natural da base, que é 2. Então aqui nós temos, que é o nosso g de x, né? Nosso g de x, vamos verificar aqui, é e elevado a menos x, é 1 sobre e elevado a menos x, vezes o cosseno de π vezes o x. Isso tudo vezes 1
o logaritmo natural de 2. Vamos só chegar aqui se é isso mesmo. Não, tá aqui. Então, para calcular a nossa derivada lá de y, a gente vai retornar aqui, ó. Ela é formada pelo seguinte, pela derivada de h, que é isso daqui, que é 1 sobre e elevado a menos x vezes o cosseno de π vezes x, vezes o logaritmo de 2. Isso tudo aqui embaixo, tá? Deixa eu só apagar um aqui. Vou colocar esse 1 mais aqui. Vezes a derivada de cima lá da g, né? Que é e elevado a menos x vezes menos cosseno de π vezes o x menos o seno de π vezes o x vezes o π aqui. Esse daqui corta com esse, aí nós vamos ter derivada de y é igual a menos cosseno de π vezes o x menos o seno de π vezes o x vezes π aqui em cima. E aqui embaixo a gente coloca o que estava antes, que é cosseno de π vezes o x vezes o logaritmo natural de 2. Tá bom? Essa daqui é a derivada que a gente estava procurando dessa questão. E ficamos por aqui, tá, pessoal? E até a próxima questão.